Oi, tudo bem? Eu sou Michele Jacob e eu vou falar um pouco com vocês hoje sobre o tema da neofobia alimentar e plantas alimentícias. Vamos passar por 3 pontos nessa nossa aula de hoje. Primeiro, vamos introduzir o que é a neofobia alimentar. Segundo, vamos falar um pouco sobre as bases bioculturais, quais são os fatores biológicos e culturais que contribuem que modulam a questão da neofobia alimentar. E, por fim, nós vamos falar sobre fatores que ajudam a gente a reduzir o comportamento da neofobia. Com aquele QR Code, vocês podem acessar o texto integral que deu base a essa aula, com todas as referências que também direcionaram a construção desse momento aqui da gente. Então, primeiro, o conceito de neofobia alimentar. O que é a neofobia alimentar, né? Nessa parte, nós vamos passar por alguns pontos, né? Além de falar sobre o conceito. Primeiro, o que é o conceito? A neofobia alimentar é um comportamento de evitar ou relutar para comer alimentos novos, né? Alguns sinais da neofobia, por exemplo, consumir uma quantidade limitada, uma diversidade limitada de alimentos, tanto em adultos como crianças. Ansiedade frente a novos alimentos. A pessoa que solicita constantes explicações sobre os ingredientes de uma preparação culinária. Ou a propensão de não frequentar restaurantes, sobretudo quando esses restaurantes são de outra cultura, né? No material que vocês vão acessar pelo QR Code, vocês vão ver um box chamado Box 1. Lá eu falo sobre os mecanismos de como a gente pode mensurar a neofobia alimentar, né? E aí vocês vão ver, a partir desse box, que outras características possuem também as pessoas que são neófobas, né? Primeiro ponto desse slide, o aspecto evolutivo, né? Queria dizer primeiramente que a neofobia, ela é tanto uma vantagem como uma desvantagem do ponto de vista evolutivo. É uma vantagem porque consumir alimentos novos tem um valor adaptativo e serve como uma função protetora em ambientes hostis, que reduz o risco de a gente ingerir alimentos que são tóxicos, por exemplo. Mas é uma desvantagem também porque essa relutância frente ao novo limita a utilização do potencial dos alimentos disponíveis no ambiente. Então, é provável que as pressões evolutivas não tenham levado à remoção da variação genética que influencia a neofobia. Assim, na população, a gente tem tantos indivíduos neófobos, como neófilos. Esse equilíbrio é interessante. Os estudos com gêmeos demonstram que a neofobia é uma característica herdada geneticamente, né? E a herança genética do traço varia entre 67% no caso de adultos e chega até a 78% no caso de crianças, né? Há uma tendência a reduzir o comportamento neofóbico à medida que as pessoas crescem, né, viram adultas, devido a fatores ambientais, né? Que tipos de alimentos são mais rechaçados no comportamento neofóbico, né? Os alimentos variam muito, né? Segundo alguns autores, as características sensoriais marcadores de toxinas, como por exemplo o amargor, ou indicadoras de baixo teor energético, como por exemplo a rigidez fibrosa que existem nas plantas, né? Essas características fornecem a base para a rejeição de alimentos de origem vegetal entre crianças, né? Já no caso de adultos, a tendência é evitar mais alimentos de origem animal, sobretudo com base no critério do nojo, né? Nesse modelo explicativo, que tem um viés cultural muito forte, né? Leites e ovos são vistos por adultos como produtos residuais ou como excreções dos animais. E a carne, ela é enxergada como um animal morto. Então, por isso, os adultos tendem a rejeitar mais, né? Com base nesses estudos que têm um viés cultural muito forte, né? Mas eu queria destacar aqui que o nojo, ele também tem uma base biológica, não apenas cultural, né? E essa base, ela tem heranças evolutivas, né? Por exemplo, alguns estudos nos mostram que o nojo, ele é maior para objetos que potencialmente têm um caráter, apresentam um risco maior de infecção, né? Além disso, as mulheres têm mais nojo durante a fase crítica do desenvolvimento do feto, que é no primeiro trimestre, né? Então, o nojo teria essa função também evolutiva. Sobre o padrão alimentar, que é o terceiro ponto do nosso slide aqui, a gente sabe hoje que o padrão alimentar de indivíduos neofóbicos, ele é nutricionalmente inferior aos neófilos ou da população em geral, né?
Por quê, né? A qualidade da dieta é reduzida, sobretudo se a gente considerar a diversidade de alimentos. Como efeito, esses estudos também mostram que há um aumento da insulina sérica e da prevalência de diabetes tipo 2 nessa população. A literatura científica também demonstra que um dos fatores mais preocupantes do padrão alimentar da neofobia é o baixo consumo de vegetais, né? Mas essa natureza, essa correlação, né, entre maior neofobia e menor consumo de vegetais ainda não está bem esclarecida, não está bem estabelecida se essa correlação é uma associação ou uma relação de causalidade, né? Então, isso é uma lacuna que a gente tem também, né? Portanto, como há essa relação, né, entre neofobia e consumo de vegetais negativa, em sociedades modernas, a neofobia ela pode ser uma barreira para a adoção de dietas saudáveis. Por isso que no aconselhamento nutricional é importante considerar a neofobia, né? Último ponto, eu queria falar sobre estudos etnobiológicos, que a gente tem hoje de evidência sobre neofobia, né? Os estudos etnobiológicos que analisam especificamente a neofobia são escassos e eles se concentram sobretudo no comportamento frente a espécies animais, especificamente insetos, né? Em síntese, esses estudos destacam o contraste entre o comportamento neofílico de povos tradicionais e em contraste com a neofobia de povos ocidentais de culturas globalizadas. Esses estudos também advogam que os povos ocidentais, apesar de sua reconhecida neofobia por insetos, né, precisam encontrar caminhos para incluir esses animais em sua alimentação, de forma a apoiar a transição para dietas mais sustentáveis, né? Ainda sobre pesquisa com viés etnobiológico, nós temos uma lacuna de estudos que testem correlações entre neofobia alimentar e o consumo de plantas alimentícias, sobretudo as plantas alimentícias não convencionais, né? Estudos que analisem a disposição para comer punks em comparação com vegetais familiares, bem como pesquisas que especifiquem os motivos relativos à rejeição, a essa potencial rejeição, eles seriam fundamentais para o desenho de propostas de promoção de dietas sustentáveis com base em alimentos biodiversos locais, né? Aqui eu faço uma ressalva. É importante que essas pesquisas futuras compreendam a diferença que existe entre o estigma e a neofobia. Porque alguns estudos demonstram que essas plantas alimentícias não convencionais, elas tendem a ser desvalorizadas culturalmente, como símbolos de pobreza, tribalidade e atraso, né? Isso é o que mostrou, por exemplo, o estudo da Paloma Cruz, desenvolvido na comunidade do Carão, no município de Altinho, em Pernambuco, né? Ela identificou, esses colegas identificaram um estigma, né, em relação ao consumo dessas plantas, e aí eles correlacionam esse estigma com a perda de conhecimento sobre essas plantas na geração mais jovem dessa mesma comunidade, né? Então, nesse caso, ainda que o estigma ele não se caracterize como neofobia, porque essas plantas são familiares na comunidade de referência, o impacto que é gerado na erosão do conhecimento sobre essas plantas pode torná-las desconhecidas no futuro, e isso pode aumentar a possibilidade de reações de neofobia a posteriori, neofobia alimentar, né? Sobre o segundo ponto da nossa aula, quais são as bases biológicas e culturais da neofobia? O sistema de classificação, existe um sistema de classificação que é proposto por Paul Rozin e April Fallon, que elenca 3 razões principais que explicam a rejeição de alimentos. Essas 3 razões seriam as características sensoriais, nojo e perigo. Esses fatores repousam sobre bases evolutivas, que relacionam aspectos tanto biológicos como culturais, né? No texto que está no QR Code, eu vou dar um exemplo de como dietas se relacionam com aspectos culturais e biológicos. Como a dieta é um poderoso motor da evolução biocultural, né? E eu argumento que é muito difícil a gente separar fatores que sejam exclusivamente biológicos ou exclusivamente culturais. Vocês vão ver um exemplo lá sobre o mosquito anófeles e o plantio de inhame, né, em alguns países da África Ocidental. Eu não vou dar esse exemplo aqui agora, mas é para vocês entenderem que é muito difícil separar esses aspectos e que nessa aula eu estou separando por uma questão de didática, tá? Mas é complexa a relação entre esses aspectos, né? Então, sobre bases biológicas, primeiramente, eu quero destacar características sensoriais, né? Então, embora exista uma substancial variação quando o assunto é gosto, diversos estudos realizados com crianças, sobretudo com neonatos,
demonstram que há entre os seres humanos uma predisposição inata para preferir sabores doces e evitar sabores amargos, né? Do ponto de vista evolutivo, esses vieses têm valor adaptativo porque a doçura indica a presença de energia, enquanto o amargor e a acidez pode sinalizar a presença de toxinas ou bactérias prejudiciais, né? Aparentemente, o mecanismo de preferência por alimentos energéticos parte da sensação agradável de saciedade que resulta do seu consumo, o que faz com que utilizemos esses seus sabores, cheiros e texturas como indicadores de conteúdo energético, né? E a relação inversa para os produtos, por exemplo, fibrosos, como os vegetais, né? Que, no caso, essa dureza, essa rigidez das fibras indicam baixo teor energético também, além da questão do amargor, né? Então, esse é um dos pontos relacionados à rejeição. Segundo ponto é o fator de base genética, né? Existem fatores genéticos implicados na escolha dos alimentos. Há uma variação genética na percepção do paladar, e essa percepção, essa variação pode contribuir para diferenças nas preferências alimentares, particularmente para frutas e vegetais. Existem compostos orgânicos que estão relacionados ao sabor amargo. Por exemplo, as tiureias é um dos tipos de compostos orgânicos relacionados ao amargo que estão presentes em muitas plantas alimentícias, né? E essa variação de percepção de sabor é de base genética, estando associada ao gene TAS2R38. Os indivíduos que portam esse alelo, eles percebem o amargo mais do que, mesmo em alimentos que tenham esses compostos presentes em baixas concentrações, né? Os indivíduos que percebem esse sabor amargo com mais intensidade, devido à presença desse gene, são chamados super tasters, né? E esses indivíduos concentram tendências de neofobia alimentar. Essas diferenças, então, elas têm o potencial de influenciar a seleção alimentar e, consequentemente, a saúde dos indivíduos. Segunda questão diz respeito aos aspectos de base cultural, né? Nem tudo que é biologicamente comestível é culturalmente comestível, né? Então, quais são os mecanismos culturais que fazem com que a gente rejeite consumir alguns alimentos, né? Um deles é o nojo. Então, a reação do nojo é diferente da reação biológica de desgosto, né? O desgosto provoca atitudes de rejeição, como, por exemplo, cuspe, careta, de base biológica, desse primeiro critério que a gente acabou de comentar, né? Que a gente percebe em crianças e neonatos, né? Essa reação de desgosto visa a prevenção do consumo de substâncias tóxicas em alimentos, né? Já a reação do nojo, ela, embora tenha evoluído para nos ajudar a lidar com o risco de infecção e contaminação, ela conta com um forte apelo da cultura. Isso acontece porque os compostos tóxicos envolvidos nas respostas de desgosto são mais fáceis de identificar por suas características sensoriais, por exemplo, o amargor. Já os fatores de infecção e contaminação, eles têm uma ampla variedade de fatores sensoriais, então, por isso, eles também requerem a avaliação cognitiva do risco. Nesse caso, a cultura é uma peça importante para que os humanos naveguem a seara da seleção alimentar. É verdade que os estudos sobre neofobia alimentar têm um forte viés cultural na análise do gosto. E a gente vai se concentrar nesses estudos que são as evidências que a gente tem hoje disponíveis, né? Então, Paul Rozin fez um dos estudos mais substanciais com relação à questão do nojo e consumo de alimentos. E ele traça o conceito das leis da magia simpática, né? Uma dessas leis é a lei da contaminação. Ele fez um estudo especificamente falando sobre insetos e nojo, né? A lei da contaminação prevê que as reações de nojo ocorrem para todos os objetos que estiverem em contato com o objeto principal do nojo, mesmo que esse objeto esteja ausente no contexto. Por exemplo, pense no caso dos insetos. Os insetos, ainda que esterilizados e seguros, continuam sendo uma fonte de nojo para muitos da população, porque eles se associam em nosso imaginário a fezes, vômitos e comida estragada. Então, ainda que esses objetos, fezes, vômitos e comida estragada, estejam ausentes, né, a gente não consegue dissociar, né? Então, o fato que o nojo permaneça, mesmo após a eliminação de quaisquer contaminantes, excluindo a base racional da reação, no caso, caracteriza essa lei como uma lei mágica, no sentido antropológico. E a referência da magia aqui, do pensamento mágico, vem de James Frazer, né, o antropólogo. Quem tiver interesse em ler mais sobre isso, a referência está na aula.
Então, os estudos que relacionam neofobia e nojo até o momento concentram-se em insetos, né? Por exemplo, em um estudo desenvolvido por Wilkinson e colegas, que avaliou a aceitação de insetos como alimento na população australiana, eles concluíram que consumidores neofóbicos aceitam muito menos a entomofagia do que consumidores neofílicos, né? O segundo ponto é o perigo. A sensação de perigo é um mecanismo de segurança aprendida. E segurança aprendida é uma das noções clássicas da literatura sobre seleção de alimentos em animais. Como a segurança aprendida funciona? Ela funciona da seguinte maneira. Para inferir que um alimento é seguro, os animais conduzem empiricamente uma série de eventos de experimentação, seguidos de observação dos efeitos gerados pelo consumo, né? Então, em um estudo que buscou analisar as noções de perigo relacionadas a alimentos novos, Pliner e colaboradores concluíram que os participantes classificaram alimentos novos como mais perigosos do que seus equivalentes familiares. Por exemplo, os pesquisadores colocaram em conjunto carne bovina como alimento familiar e carne de caça como seu equivalente não familiar, né? Então, as pessoas tendiam a aceitar mais os alimentos familiares, né? E eles viram também que essas classificações de periculosidade prediziam a disposição de provar os alimentos, né? Então, é como se você evitasse porque você não teve a chance de empregar o mecanismo da segurança aprendida. Um exemplo de rejeição por perigo também é observado nos casos das plantas geneticamente modificadas, onde as pesquisas apontam que há uma correlação negativa entre a neofobia alimentar de indivíduos e a abertura para consumir essas plantas. Chegamos aqui ao último ponto da nossa aula, que é sobre a questão de redução. Bem, se a neofobia alimentar existe, está associada a comportamentos alimentares um pouco saudáveis, é importante que a gente pense em como reduzir esse comportamento, né? Então, ainda que a neofobia tenha um forte componente genético, como a gente viu, a cultura, ela assumiu grande parte da função protetora da neofobia. Por isso, alguns autores argumentam que a neofobia hoje ela pode ter sobrevivido à sua utilidade, que além disso ela pode ser nociva, porque expõe indivíduos a riscos nutricionais, né? Então, o ambiente e a cultura têm funções importantes em reduzir o comportamento neofóbico. Quero falar da cultura, e em termos de ambiente, quero falar da familiaridade, influência social e informação. Como esses mecanismos podem ajudar a gente a reduzir o comportamento neofóbico. Então, a cultura... por meio da cultura, os seres humanos aprendem rapidamente o que é nutritivo e seguro para comer, em que contextos consumir esses alimentos e como evitar consequências fatais da ingestão de toxinas, seja pela domesticação, seja pelo processamento culinário. Especificamente sobre o processamento culinário, eu queria dizer que culturalmente é uma das ferramentas mais poderosas que a gente tem no campo da alimentação, porque o processamento culinário ele pode aumentar a disponibilidade de nutrientes do ponto de vista biológico. E, além disso, algumas técnicas de processamento, como a fermentação, fervura ou a lavagem exaustiva, podem inativar toxinas, né? A gente tem o exemplo da mandioca, por exemplo, onde o processamento culinário desenvolvido por povos indígenas no Brasil ajudam a tornar a mandioca segura para o consumo, né? Além disso, a cultura também, ela... dita nossas práticas alimentares cotidianamente, desde o dia que a gente nasce. Estudos mostram que crianças de 3 a 4 anos já parecem internalizar as ideias de sua própria cultura sobre a adequação de alimentos, as refeições, né? Isso cria uma base de segurança para que a gente possa, por exemplo, preferir ou aceitar alimentos que são inatamente desagradáveis, como, por exemplo, a pimenta, ou culturalmente rechaçados, como insetos, como mostram estudos que crianças que crescem em culturas onde esses alimentos são amplamente utilizados não tem nenhum problema em aceitá-los, né? O segundo ponto diz respeito sobre a questão da familiaridade, né? Então, a falta de familiaridade é uma das razões para evitar um novo alimento. E ela é no caso, a falta da familiaridade leva à rejeição pela questão do perigo, por exemplo, que a gente acabou de ver, né? Então, como o gosto familiar ele fornece uma indicação da provável segurança do alimento, dar um alimento novo, um sabor familiar, pode aumentar a chance do indivíduo experimentá-lo. Então, você pega uma punk que é desconhecida para a pessoa e refoga essa planta com condimentos familiares, como, por exemplo, azeite e alho, ou manteiga e cebola, né?
Além disso, evidências também apontam que a exposição repetida ao sabor do alimento pode aumentar o gosto por esse alimento. O terceiro ponto é a influência social, né? Então, ver outros comendo o alimento pode aumentar a chance de a gente aceitar o consumo dele, né? Porque é um indicativo para a gente de segurança. Você viu que a pessoa comeu e não teve nenhuma indicação de que aquela pessoa passou mal ou está numa situação negativa do ponto de vista de saúde. Então, essa estratégia, por exemplo, de influenciar socialmente, dando esses sinais de segurança, é utilizada espontaneamente por muitos pais, que comem um pouco da comida da criança e, em seguida, imitam sinais de prazer, né? E isso estimula as crianças a experimentar a refeição. Estudos mostram também que crianças ficam significativamente mais dispostas a experimentar algo desconhecido depois que observam outras pessoas comendo, sobretudo quando essas pessoas são pessoas de referência, como os pais, né? Por último, a informação, né? Tanto informações sobre sabor dos alimentos, informações que indiquem que aquele alimento é saboroso, como informações que indiquem benefícios à saúde, ou informações, por exemplo, do ponto de vista nutricional, elas tendem a aumentar a chance de indivíduos provar alimentos novos, né? Um estudo desenvolvido por Pliner e Peixot, em 1995, com estudantes, chegou à conclusão, por exemplo, que alimentos novos oferecidos na lanchonete escolar, eles tinham a maior chance de serem consumidos quando vinham com a seguinte indicação: 9 entre 10 alunos dizem, é muito gostoso. Então, as crianças tinham mais tendência a escolher esses alimentos com base na informação de sabor, né? No material, eu também coloco outras evidências com relação à questão da informação de saúde, né? Então, por fim, né, ao estudar a neofobia alimentar, a gente pode listar algumas conclusões sobre a sua relação com plantas alimentícias, né? Primeiro, a gente tem uma lacuna muito importante com relação essa correlação que existe entre comportamento neofóbico, né, e baixo consumo de vegetais, né? Qual é a natureza dessa correlação? É importante a gente saber isso para a gente entender como pode enfrentar esse problema que tem consequências nutricionais, né, para a população. Por fim, tem uma lacuna muito extensa na literatura, sobretudo de base etnobiológica, que relacione neofobia alimentar ao consumo de plantas alimentícias não convencionais. A superação desse gap de pesquisa e a popularização consequente, né, do consumo dessas plantas pode apoiar a prossecução dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 2 e 15 da Agenda das Nações Unidas, que são segurança alimentar e nutricional e conservação da vida da terra. Então, fica aí a sugestão para pessoas que estão pensando em desenvolver esses projetos de pesquisa, né? Essa é uma lacuna muito profícua para o futuro, na etnobiologia, né? Enfim, deixo aí meus contatos e me coloco à disposição para dialogar mais com vocês. Muito obrigada pela atenção. Até mais.